9h21. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua audiência. Começa efetivamente o programa Temática de hoje. Demoramos um pouquinho mais para fazer os links, deixar tudo certinho aqui. E o convite especial para você agora aumentar o som do seu rádio em 560 na AM, 79.9 no FM, porque a gente vai falar de um assunto muito legal. Olha, dia desses nós tivemos o Dia de Ação de Graças, né? É a capacidade que todos nós somos convidados a desenvolver de sermos gratos pelas coisas que temos, né? Às vezes parece tão pouquinho, mas é o que temos, né? E quem é grato pelo que tem consegue ter a visão ampla para poder trazer mais abundância para sua própria vida. E não é só abundância financeira, né? É gentileza, é fraternidade, é amorosidade, são tantas coisas possíveis a partir, né, da gratitude. E hoje, gente, nessa mesma pegada, é o dia de doar. E é por isso que a comunidade da Serra Gaúcha é convidada a ter práticas concretas, né? Atividades concretas de boa ação. E nós aqui que temos um alinhamento com a questão da defesa da vida, queremos incentivar a questão do meio ambiente, né? Do meio ambiente. Por isso a gente convidou a Deise Pericioli, já está com imagens aqui junto comigo, pelo facebook.com/Rede Tua Rádio. Esse programa está sendo gravado, vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio, para depois você multiplicar isso, né? E eu vou trazê-la aqui para a conversa. Oi, Deise, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Uma alegria imensa estar aqui hoje num dia tão especial como esse, Beverly, muito feliz. Deise, eu vou resgatar um pouquinho. Quem acompanha o programa ou temática ou Vida, Ecologia e Sustentabilidade já ouviu a Deise em algum momento que ela é figurinha carimbada, ela não está no cenário do meio ambiente caída de paraquedas hoje, né? Ela é alguém que há muitos anos faz de forma voluntária, quase que isolada, quase que sozinha, muitas coisas pela natureza e entre elas transformações agroflorestais, pela perspectiva da biodinâmica. E agora ela está com um projeto de hortas comunitárias com a pegada biodinâmica, justamente como uma ação pessoal dela, que agora passa a ser coletiva, de regenerar o solo gaúcho depois das enchentes. Deise, me conta o que é isso e por que nasceu esse projeto. Então, isso é muito interessante isso que tu fala, né? Porque sim, eu digo assim, eu gosto muito de imitar e aprendo muito com a natureza. E é o seguinte, a natureza ela é silenciosa. Ela age, ela faz, ela frutifica, ela vai florir silenciosamente, ela não faz muito alarde. Então, a minha vida toda eu fui voluntária, gostei de fazer coisas assim, mas assim, com o intuito de colaborar mesmo, de fazer pelo fazer, né? Pelo ato, pela atitude em si, e não de ficar contando para todo mundo o que eu estava fazendo. Só que agora veio essa oportunidade de fazer por o coletivo, né? Então não é mais uma ação isolada da Deise como voluntária, mas isso ganha uma vida imensa. Então agora é a hora de botar a cara aqui e contar também isso para vocês, esse projeto que nasceu de uma pergunta, um questionamento pessoal meu depois das enchentes, né? A gente ficou bastante mexido, transformado e querendo fazer algo, né? Nem todo mundo pôde trabalhar e era aconselhável nem todo mundo tá, né? Que não tem habilidade para os resgates. Mas passado essa fase crítica, passado essa as águas baixaram, o que que a gente pode fazer? E eu trabalho, como você disse, com dinâmica, com regeneração, com agricultura há bastante tempo. E aí eu disse, bom, eu vou fazer aquilo que eu já faço, mas talvez de uma outra forma, né? E aí surgiu a ideia do coletivo, do Raízes do Futuro, não ser mais a Deise sozinha, mas a Deise com um grupo de pessoas que está disposto a fazer essa corrente do bem, a regenerar não só os nossos solos, não só a nossa paisagem, mas a regenerar também a vida das pessoas, dar valor à mulher do campo, mas também dar dignidade às pessoas que estão em vulnerabilidade social, de conseguir produzir e consumir um alimento limpo. Isso é fundamental, porque se a gente quer hoje estar aqui fazendo uma generosidade, a gente tem que primeiro olhar a nossa subsistência. Enquanto a gente pode ser generoso, tem pessoas que ainda não têm nem para subsistência. Então, equilibrar um pouquinho isso é o desejo e espalhar, óbvio, regeneração, espalhar todo esse movimento do bem, que eu acho que só soma, né? Deise, qual a diferença para as pessoas entenderem entre uma horta comum e uma horta biodinâmica? Então, a biodinâmica ela é uma filosofia que já existe há bastante tempo, há mais de 100 anos, foi criada por Rudolf Steiner, e a gente considera a horta um pouquinho além.
Então, eu não cultivo só alimentos para mim, né? Eu cultivo integrando todos os elementos da natureza. Aí a gente cuida do solo, mas a gente também olha para o reino vegetal, a gente também entende a importância dos animais, e às vezes esses animais da nossa horta são as minhocas, são os micro-organismos que estão ali, mesmo que micro-organismo não seja um animal, mas assim, traz essa astralidade, traz esse aspecto, né, do movimento para dentro da horta. E nós, seres humanos, para além desses quatro reinos que está aqui, né, na Terra, a gente também considera, por estarmos no sistema solar, toda essa influência planetária, os outros planetas que estão lá fora, a Lua, o Sol, tudo são ritmos que a gente também agrega de conhecimento para dentro da nossa horta. Então, a gente pode escolher um dia de semeadura, um dia de colheita, um dia de poda, mais adequado ao alinhamento que já existe na própria natureza. Se a gente reparar, o Sol faz isso o ano inteiro. A gente tem as 4 estações e graças ao Sol a gente tem essa conexão direta da planta com esses astros, não só com o Sol, como todos os planetas. Elas estão conectadas, independente da gente não saber ou não ver. Né? A flor de maio, ela vai chegar maio, ela vai florir. A gente não precisa avisar ela, olha, você tem que abrir porque agora já chegamos em maio. Ela tem uma conexão intrínseca, uma inteligência, né? É uma conexão que já existe, esse alinhamento. O que a gente faz com a biodinâmica é reconhecer que isso existe e atuar dentro desse ritmo. Então, a gente fortalece, a gente prepara esse ambiente de horta para que cada vez a nossa verdura fique mais conectada. E dessa forma, a gente consegue manter a energia vital dos alimentos no alimento. Quando a gente usa qualquer tipo de sida, né, que é um defensivo, enfim, que tem esse fungicida, herbicida, sida é uma palavra que significa morte. Então a gente está tirando essa informação da morte e levando biodinâmica, a vida, a informação da vida. E a vida é maravilhosa por si mesma e a gente tem que atuar né, a favor dela. Então, todas as nossas ações com consciência que a gente possa levar para a nossa horta, a devolutiva da natureza é um alimento mais vivo, permeado com essas forças vitais, que, obviamente, quando a gente come, a gente consegue ter um pensamento, emoções, sentimentos mais alinhados também com a natureza. Então, é um fluxo vivo, né? Daisy, esses dias eu vi na internet, eu achei bem interessante, eu queria trazer essa lógica aqui para você nos ajudar a entender melhor, né? Lá no postzinho dizia o seguinte: o ser humano é o único capaz, mesmo sendo o mais, entre aspas, inteligente entre os seres animais, né? Ele é o único capaz de colocar um veneno nos alimentos para que outros animais não comam, para depois comê-lo sozinho, envenenado, né? Eh, Essa pedagogia de a gente poder chegar. Eu entendo que a produção em larga escala, ela ainda é diferente, não consegue aplicar esses conhecimentos ainda em larga escala, etc. Até a gente entende que os sistemas levam tempo para mudar. Mas a horta biodinâmica, assim como você pretende fazer com a pedagogia lá na comunidade, na base, ou seja, com a família, com as crianças, qual o potencial transformador do teu entendimento dessa nova cultura, que não é só uma cultura de paz, é uma cultura de fraternidade entre todos os seres? Exato, eu acho que quando primeiro eu quero fazer só um adendo, que não é só para o pequeno, tá? Não é só para minha horta caseira, não é só para um pequeno agricultor familiar que tem uma escala menor. A gente tem casos aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a família Volkmann que produz arroz, são muitos hectares, são 400 ou mais hectares, eu já não lembro bem o número, mas é um volume grande, totalmente biodinâmico. Então a gente tem inúmeros casos fora do Brasil, aqui no Brasil, com outras culturas, com uva, enfim, que produzem 900 mil hectares biodinamicamente. Então, dá para fazer na escala também. Eu acho mais que essa é uma mudança de paradigma. A gente está muito estimulado pelo consumismo. E para a gente consumir mais, a gente quer economizar a qualquer custo. Então, às vezes, a gente substitui algo que seja mais rápido, mais efetivo para acabar com um fungo, e porque é mais rápido acabar e preservar aquela comida do que aprender a conviver e a integrar todos os seres, saber que sem os fungos a gente também não consegue, né? A gente não vai fazer pão se a gente não tiver levedura, então os fungos são benéficos. O nosso intestino, toda a nossa digestão depende também de micro-organismos. Então a gente tem
é para mim é muito mais uma visão, né, um paradigma, um romper um ciclo que foi inserido muito fortemente de que é a única forma de fazer. Tanto que a gente fala convencional, porque é uma convenção, se convencionalizou, se fez um acordo de que a agricultura deveria ser feita assim, com um pacote de antibióticos, de hormônios e de todas as coisas que possam, de repente, vir a atuar, né, na agricultura, mas que não traz a vida. E é isso, é um contrassenso, é uma coisa ilógica a gente imaginar que a gente tem que colocar um monte de EPI, se proteger para aplicar um veneno, mas que depois a gente vai consumir. Ah, mas tem a carência. Gente, tem a carência, mas a gente sabe, né, que o Brasil, eu dei uma palestra, acho que uns 8, 9 anos atrás, e o Brasil liderava, era o ranking mundial de consumo de agrotóxicos. E isso possivelmente não deve ter diminuído de lá para cá. Então, eu que parei de acompanhar, porque isso me machuca muito. Então, eu digo assim, a gente tem que ter atitude, fazer, e começar com a horta, com o pequeno, é, é a liberdade que a gente tem de começar a comer limpo, nós mesmos. Aí sobra, porque eu vou produzir, vai sobrar. A natureza é abundante. Eu posso doar para o meu vizinho, eu posso levar para um filho, para um parente. E ali começa esse de novo que a gente tinha antigamente, sobrava, levava para o vizinho, um plantava feijão, o outro tinha arroz, o outro tinha. A gente tinha essa coisa da troca e da troca voluntária, não pelo valor de quanto vale o meu feijão e quanto vale a tua laranja, mas ao contrário, a natureza dá e a gente imita o gesto de generosidade, de compartilhar, de levar isso adiante e todo mundo tem um alimento. Então eu digo assim, a gente não tem a fome no mundo por falta de alimentos. Isso é um engodo, é algo que é uma campanha de marketing muito bem implantada, mas a verdade é que a gente tem alimento, a gente tem excesso de egoísmo. A gente quer tudo para a gente quer uma despensa cheia, enquanto tem milhares que não têm. E os passarinhos, eles não, a natureza, ela não acumula nada. Quem acumula é o ser humano. Então é isso que a gente precisa reaprender com eles. É que a gente tenha que produzir para consumir, mas que a gente pode ser generoso e também compartilhar isso. E aí mais pessoas têm capacidade de produção, porque enquanto uns estão morrendo de fome, os outros têm que produzir para bancar um sistema, sabe? Então eu acho que é muito mais uma questão de paradigma, né? Para a Entendi. gente quebrar. Desde assim nasce Raízes do Futuro, né, que é o nome do projeto, que é o guarda-chuva das hortas biodinâmicas que eu falei. Como pretende funcionar na prática essas hortas, né? Eu sei que você pretende começar em Bento e Caxias do Sul, em escolas públicas e lugares que você já mencionou. Explica um pouquinho melhor do projeto e como as pessoas podem ajudar hoje, porque hoje, gente, é o dia de doar e a gente pode tornar essa ação concreta hoje. E hoje tem uma diferença do que fazer amanhã, né, Desi? Conta para nós essa questão prática da horta, como ela vai funcionar e como as pessoas podem hoje doar. Maravilha. Então, a horta é isso, a gente vai realmente levar esse valor todo que a gente está arrecadando, para exatamente comprar terras, comprar ferramentas, comprar mangueira, comprar baldes, regadores, enfim, estruturar esses coletivos que vão receber as hortas, porque não adianta, eu sempre fui muito assim, eu vou lá com a minha boa vontade e ensinar aquilo que eu sei. Só que às vezes a gente chega no local, a gente quer ensinar, mas não tem o básico para a pessoa praticar. Aí fica só o conhecimento, mas ela não consegue colocar na prática. Isso me aconteceu várias vezes em projetos sociais que eu ajudei, já fiz aí em Caxias mesmo, há muitos anos atrás, na UBS de São Caetano, a horta tá ainda lá, e a gente só fez isso, a gente comprou ferramentas e todo mundo era voluntário. Então, hoje, eu fiquei pensando, se eu quero atuar nesse coletivo, não ser mais a Daisy comprando coisa e indo individualmente, oportunizar que outras pessoas que não têm a disponibilidade de ir lá fazer a horta, ou que não têm o conhecimento para ir lá ensinar a fazer, que elas possam financiar quem tem a vontade. Eu não vou estar sozinha nisso, tem toda uma equipe por trás, pessoas que vão me ajudar, né? Monitores, a gente quer incluir os professores, quer capacitar os professores, porque esse é um movimento de impulso, né? Então eu vou iniciar, a gente vai ensinar, vai tutoriar essas hortas e os monitores, os professores, os alunos por um tempo, e depois a ideia é que eles permaneçam, eles continuem, assim como foi há mais de 8 anos que foi feita esse movimento em Caxias, só que começou solitário comigo, fazendo voluntariado. Então agora a gente quer só ampliar.
E hoje é o dia especial, porque a gente está pegando carona, assim como a gente pegou carona no Black Friday, todo mundo esperou o dia, foi lá comprar aquilo que desejava com uma oferta melhor. A gente está fazendo exatamente isso hoje. É um equilíbrio, né? A gente teve um consumismo bastante elevado logo agora, no fim de novembro, e logo no início de dezembro vem essa coisa assim: bom, a gente consome, mas a gente também é generoso. A gente também pode ofertar que mais pessoas possam fazer coisas bacanas, né? Então é isso. Hoje é um dia especial, porque além de ser esse dia de generosidade, todo mundo que fizer hoje, no dia de hoje, uma contribuição de R$ 10, que é o valor mínimo que a plataforma aceita, a gente pode transformar as vidas e transformar na prática, indo lá, levando isso às comunidades, levando às escolas, fazendo um trabalho de círculo de mulheres, dando empoderamento às mulheres do campo que às vezes não têm voz, mas que trabalham tanto ou mais, né, com os homens lado a lado, mas sempre tem ainda as tarefas de casa, as tarefas com filhos. Então, isso a gente quer resgatar esses saberes que já existem na agricultura, multiplicar isso, poder fazer essa ponte para dentro da escola, né? Então, esse é o dia especial, porque cada doação feita hoje, nós concorremos a um prêmio extra de R$ 10.000, ou seja, esse prêmio de 10 mil, quantas hortas a gente vai poder levar para outras escolas, né? Então, é um movimento muito especial. Hoje eu estou muito emocionada com esse dia e com esse movimento de ver as pessoas. Aqui não para, eu estou conversando contigo, não para de entrar mensagem de WhatsApp. A plataforma da prefeitura parece um reloginho, né, avisando que tem pessoas colaborando. Isso, sei lá, enche meu coração de alegria e em ver o movimento, porque hoje o que conta é a ação, é a atitude, e isso o povo gaúcho tem, de sobra. A gente viu, quem resgatou o civil foi lá resgatar civil. Então a gente tem esse ser bravo, aguerrido e forte que fala o nosso hino. E hoje a gente está vendo mais uma vez essa atitude. Então, estou muito feliz. Bacana te ver emocionada também, Daisy. Sei que tu és muito encantada com o que tu fazes, né? Tem um provérbio africano, algumas. Foi parafraseado também pelo Eduardo Galeano, mas eu gosto da ideia de trazer o provérbio africano mesmo, que diz o seguinte: gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Por vezes a gente subvaloriza estes R$ 10 ou uma pequena horta numa escola pública ou uma pequena horta de uma mulher, né, chefe de uma família. A gente subvaloriza isso, mas talvez more aí a grande mudança, né? Com certeza, eu acho que são as pequenas ações, né? Um coletivo é feito de parte. Às vezes a pessoa diz assim: ah, eu não vou doar R$ 10, não vai mudar nada. Se a gente está olhando só para o tamanho imenso do oceano, mas a gente esquece que aquele oceano só é gigante porque ele é composto de infinitas milhares de gotas. Então, cada gota conta, né? Tem aquele também aquela história que tava um incêndio na floresta e o beija-flor pegava a água e ia lá apagar e todo mundo fugindo e dizendo: "Você é louco, você vai morrer, porque o que você pode carregar de água não adianta". Só que aí que tá, cada gota conta. E é esse movimento que a gente está, desculpa, gente, que a gente está fomentando hoje. Para além do Raízes do Futuro, tem no Benfeitoria tem inúmeras outras campanhas incríveis que estão ajudando a resgatar o Rio Grande de uma forma espetacular em vários outros municípios. E isso conta. Se não quiser fazer para o Raízes do Futuro, só o ato de ser generoso hoje tá contando igual, sabe? Claro, é que a gente rememora, a gente se emociona, a gente rememora, né? Talvez hoje a horta biodinâmica seja o nosso, entre aspas, cavalo caramelo, né? Que a gente possa se emocionar hoje com uma horta biodinâmica num lugarzinho lá, ou em Bento ou em Caxias. Daisy, deixa o endereço da plataforma, mesmo que tu fale agora, talvez as pessoas não peguem, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, lá no YouTube também vai ficar, e quem quiser, a gente só me pedir, eu passo 1000 vezes ao longo do dia, assim, com a melhor das boas vontades, o link para você entrar. É fácil, eu já fiz a minha doação também. É muito fácil de entrar, ele é bem intuitivo, mas é numa plataforma, na internet, né? Isso, é na Benfeitoria, que é uma plataforma de financiamento coletivo, a que a gente chama de vaquinha, né? Então, essa plataforma ela ajuda inúmeros projetos, como eu falei, e nós estamos albergados, né, hospedados lá dentro. Então, é benfeitoria.com/raízes do futuro RS.
Se você só jogar no Google benfeitoria, vai aparecer, né, o site, e logo depois você procura lá, vai ter o nosso, mas se for em campanhas, clicar lá e escrever Raízes do Futuro RS, e a gente vai estar lá dentro. Eu também estou divulgando nas mídias, o link está na nossa bio, está disponível em vários locais. Hoje a gente vai botar um QR Code, porque facilita também as pessoas que querem fazer isso de forma mais rápida para já entrar direto na página, tá bom? Eu super Certo. agradeço aí, Beverly, todo o empenho que tu sempre tem, ser a nossa embaixadora, amor, né? Tá à frente disso junto conosco, acreditando não só no trabalho da biodinâmica, porque isso está muito além. Eu acho que hoje o que tá contando é um movimento ainda muito maior do bem, uma corrente de positividade. Eu acho que isso tá acima de tudo. Deise, obrigada. Um abraço para você forte, viu? Até. Até mais. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos, tá bom? Lá no Facebook.